Assista a partir de agora a transmissão da terceira sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 11 de fevereiro. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto essa egrégia Câmara para aprovação a ata da segunda sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente para leitura, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processo. Justificamos a ausência do conselheiro Marco Antônio. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Não havendo comunicações, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Temos o processo 2784/2013, segunda sessão do conselheiro Marco Antônio, processo devolvido, julgamento fica adiado de minha relatoria. Processo 3246/2013, também segunda sessão, conselheiro Marco Antônio, processo devolvido, relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon, também julgamento adiado, tendo em vista a ausência do conselheiro. Processo 2099/2012, também segunda sessão, vista conselheiro Marco Antônio, processo devolvido, também relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 5950/2007, primeira sessão, processo encontra-se em vista comigo, de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon, eu solicito prorrogação na forma regimental. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não temos hoje. Passemos à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Acórdãos de minha relatoria. Acórdão 1280/2014, processo 2433/2014, Fundo de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2013, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 1281/2014, processo 2504/2014, Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Civil, prestação de contas anual 2013, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 1282/2014, processo 2416/2007, Câmara Municipal de Vila Pavão, prestação de contas anual, exercício 2006, contas irregulares, multa, pagamento, arquivar. Acórdão 1283/2014, processo 3115/2014, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1284/2014, processo 2500/2007, denúncia, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, arquivar. É só. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Acórdão 1192/2014, processo 6533/2011, representação em face da Prefeitura Municipal de Fundão, concorrência pública 4/2006, arquivar. Acórdão 1193/2014, processo 8538/2010, Câmara Municipal de Marechal Floriano, representação, arquivar. Acórdão 1194/2014, processo 7999/2007, Prefeitura Municipal de Fundão, denúncia, arquivar. Muito obrigado, conselheiro. Convido a conselheira Márcia Freitas para a leitura. Boa tarde. Parecer prévio 90/2014, processo
2591/2014, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, prestação de contas anual, exercício de 2013, parecer prévio pela aprovação, recomendação arquivar. Acórdão 1124/2014, processo 5280/2014, Prefeitura Municipal de Ibatiba, prestação de contas bimestral, abertura, primeiro e segundo bimestres de 2014, omissão na remessa, saneamento da omissão, arquivar. Parecer prévio 89/2014, processo 2818/2013, Prefeitura Municipal de Itarana, prestação de contas anual, exercício 2012, parecer prévio pela aprovação, arquivar. Acórdão 1195/2014, processos 3737/2014, Fundo Municipal de Saúde de Iuna, prestação de contas bimestral, sexto bimestre e meses 13 e 14 do exercício de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1196/2014, processo 3738/2014, Prefeitura Municipal de Iuna, prestação de contas bimestral, sexto bimestre, meses 13 e 14 do exercício de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1197/2014, processo 4414/2014, Prefeitura Municipal de Iuna, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestres do exercício de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1198/2014, processo 2577/2014, Câmara Municipal de Santa Leopoldina, prestação de contas anual, exercício de 2013, regular quitação, determinação, arquivar. Acórdão 1290/2014, processo 9.289/2010, apensos 1.646/2009, 5.927/2009, Câmara Municipal de Vargem Alta, prestação de contas, exercício de 2008, presidente João Bosco Dias, contas irregulares, multa, recomendações ao gestor, recurso de reconsideração, quitação para o senhor João Bosco Dias, arquivar. É só. Muito obrigado, Excelência. Passemos à fase de julgamentos processo em pauta. Começamos com o processo de minha relatoria. Processo 2814/2013, Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, prestação de contas anual, exercício de 2012. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica e ministerial e votando julgar regulares as contas, responsabilidade. Senhor Celso Ruela Albino. Dando-se quitação aos responsáveis, na forma do artigo 85. Após sendo julgado, arquive-se. E já fica, desde o início da sessão, convocada, para fim de quórum, a conselheira Márcia. Próximo processo. Processo 2784/2013. O processo estava com vista, conselheiro Marco Antônio, foi devolvido, julgamento adiado. Próximo processo, 2742/2005. Desculpa, li errado. 1979/2010. Esse processo foi solicitada sustentação oral e nós vamos... Não vou pedir ainda que eu faça o devido pregão, porque o advogado solicitou sustentação oral, então nós vamos adiar o julgamento. Fica adiado. O próximo processo, 591/2015, é um relatório resumido de execução orçamentária, quinto bimestre de 2014, parecer de alerta. Agora sim, (2742/2005), uma auditoria especial, tendo em vista impedimento do conselheiro Rodrigo Chamon e a ausência do conselheiro Marco Antônio,
nós estamos sem quórum. Então fica adiado mais uma vez por falta de quórum. Próximo processo. É só. Eu estou com vontade de relatar processo. Poucos processos na pauta hoje. Declarando o resultado, proclamando o resultado, relatei os seguintes processos. 2814/2013, regular, quitação, arquivamento. 2784/2013, devolvido, adiado. 1979/2010, adiado. 591/2015, parecer de alerta. E o processo 2742/2005, adiado por falta de quórum. Convido o conselheiro Rodrigo Timon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo 5262/2014, Prefeitura Municipal de Atílio Vivaco, com a PCB, arquivar. Processo 3246/2013, fica adiado porque está com pedido de vista o conselheiro Marco Antônio. Da mesma forma, o processo 2099/2012. Processo 2182, faço a leitura resumida. Versam os presentes autos sobre prestação de contas anual da Prefeitura de Mucurici, responsável Atanael Passo, exercício 2011. A instrução técnica conclusiva opinou pelo parecer prévio, recomendando a rejeição, determinação. O Ministério Público Especial de Contas acompanhou. Quanto ao descumprimento do percentual mínimo de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, o gestor atendeu a comunicação de diligência 481/2014, sendo analisado pela área técnica através da manifestação técnica preliminar 441/2014, afastando a irregularidade quanto à aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo acompanhada pelo NEC e pelo Ministério Público Especial de Contas. Os autos cuidam da prestação de contas anual, portanto, estamos a apreciar as contas de governo. No Brasil, as finanças públicas são disciplinadas pela 4320, determinando que, ao final de cada exercício, os resultados gerais da administração pública sejam demonstrados no balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Nesse passo, dessa prestação anual, pode-se extrair os seguintes dados. Gasto com pessoal executivo, 37,55%. Executivo e legislativo, 39,9%. Endividamento, 0%. Contratação de operação de crédito, 0%. Contratação por antecipação de receita orçamentária, 0%. Remessa dos dados no relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, prazos cumpridos. Manutenção do ensino, 25,2%. Remuneração do magistério, 66,91%. Despesa com saúde, 25,3%. Repasse do 10º ao Legislativo, 6,63%. Remuneração dos agentes políticos, em conformidade com o mandamento legal. Resultado orçamentário, superavitário em 14.324. Resultado financeiro, superavitário em R$1.873.000. Resultado patrimonial, superavitário em R$1.927.000. Resultado nominal, positivo em R$129.000, em números redondos, né? Resultado primário, positivo em R$411.000. Disponibilidade líquida de caixa, artigo 42 da LRF,
R$ 4.832.000. Os dados acima demonstram a solidez fiscal de 2001 da Prefeitura Municipal de Mucurici. Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da regra de ouro, ou seja, vedação constitucional da realização de receitas de operações de crédito excedentes ao montante das despesas com capital. A ocorrência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício em referência à contratação de operações de crédito. Logo, verificou-se o cumprimento da regra de ouro constitucional. Portanto, concluo que a prestação de contas 2011 atendeu majoritariamente os pilares da LRF e da 4320. Sobre as irregularidades, o item 5.2.2, dados da execução orçamentária indicam superestimação do orçamento, e item 5.2.4, arrecadação inexpressiva de dívida ativa, eu acompanho as razões da ITC, mantenho as irregularidades. Em relação ao item 5.2.1, representante de empresa de assessoria contratada assinando como contador responsável dos demonstrativos, e 5.2.3, notas explicativas, não representam esclarecimentos suficientes para justificar os registros referentes à compensação de valores de INSS, eu estou entendendo que essas irregularidades tratam de atos de gestão, portanto, deveriam ser analisadas em apartado. E as irregularidades que eu mantive, eu estou concluindo que não são capazes de macular o sólido resultado apresentado nas contas em questão. Portanto, voto para que sejam mantidas as irregularidades, as quais, conforme já fundamentado neste voto, não foram capazes de comprometer os objetivos centrais da LRF da 4320. Determino a exclusão dos itens abaixo para emissão deste parecer prévio, formação de autos apartados, os dois itens que eu já citei, 3.4 e 3.6 da ICC, e emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas. Exercício 2011, dando quitação. Como eu voto? Vossa Excelência está propondo, então, que a apuração em autos apartados daqueles dois itens, que a Aratec também aqueles dois itens levantou. Colocar o processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Com o relator. Eu vou acompanhar o relator, tendo em vista a formação de autos apartados para apurar as responsabilidades. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Próximo processo, os 588/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Atílio Vivaco, emissão de parecer de alerta. O processo 1733/2012, solicito o segundo pregão. Secretário, providenciar o pregão. Contexto presente, interessado no processo 1733/2012, senhores Eduardo Alves Carneiro, Eliomar Alves Carneiro, Maura Benizo de Carvalho, Clério Dias Pereira, Odaildo José de Carvalho, Elisama da Silva Coelho, José Silvério Barbosa, IAD, Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial, Gualimpe Assessoria e Consultoria Limitada, INDETEP, Instituto Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e de Pesquisa e Censo, Assessoria e Planejamento Limitada, ou algum de seus advogados. Não se conta, senhor presidente. Era o último processo. Já estou preparado para... Já estou com resumo, como é a segunda... Pois não. Nós já podemos votar. Então, cuido dos presentes autos de auditoria extraordinária no município de Mantenópolis, em decorrência do ofício encaminhado pelo promotor de justiça daquela comarca, o senhor Isaías Antônio de Souza, corroborado por meio da instrução técnica inicial. A instrução técnica conclusiva
opinou pela procedência da presente representação, em função de indício de irregularidades no concurso público, fraude nos expedientes do procedimento licitatório convite 3/2010, que originou o concurso, rejeitar as alegações de defesa, aplicação de multa, declarar a inidoneidade das empresas envolvidas e encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual, encaminhar à Controladoria Geral da União, e o Ministério Público se pronunciou da mesma forma. Passo à fundamentação. Preliminarmente, insta a destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou, também em sede de reexame necessário, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que versou a respeito do tema ora debatido e determinou a anulação do concurso 1 de 2010 da Prefeitura de Mantenópolis e demais atos decorrentes, conforme se observa nas emendas abaixo. Então, tem a decisão do juiz, que foi confirmada, o juiz Lindenberg José Nunes, e foi confirmada também pela desembargadora substituta Mariane Júdice de Matos. Ementa: constitucional, processual civil, concurso público, regra constitucional, curador especial, defensor dativo, honorários advocatícios. 1. Se o concurso realizado no município de Mantenópolis violou as mais comezinhas regras constitucionais aplicáveis aos concursos públicos, impõe-se a declaração de nulidade do certame inaugurado no edital 1 de 2010 daquele município. Digo eu, se por um lado a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que anulou o certame, afastou hipóteses de maiores prejuízos ao erário municipal, por outro, resta evidente o conluio formado para fraudar o concurso público envolvendo agentes públicos e privados. Por isso, cabe a esta Corte impor severas sanções aos envolvidos, conforme passo a expor, sob os registros de que a numeração seguida dos itens é utilizada na ITC. 1.2. Indício de irregularidades no concurso público, nepotismo e consequente afronta ao princípio da impessoalidade e moralidade. Responsáveis: prefeito, secretário de administração, que também é presidente da coordenação e acompanhamento do concurso, presidente da comissão permanente de licitação e membro da comissão de coordenação do concurso, secretário municipal de finanças, também membro da comissão, e Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial. A equipe de auditoria identificou que o resultado final do concurso foi homologado pelo chefe do Executivo Municipal, sem que os candidatos soubessem a nota oficial que obtiveram no certame, pois só havia informação do número e da classificação do candidato. Sinaliza também a ocorrência de nepotismo, haja vista a nomeação de Odaildo José de Carvalho, membro da CPL, que é marido de Maura de Carvalho, membro da comissão do concurso, além da nomeação do cunhado e sobrinha desta, Paulo Benício e Juliana Bensim, respectivamente. Também foram aprovadas Eliana da Silva Coelho, membro da CPL, e suas irmãs, Diane da Silva Coelho e Joelma Aparecida Coelho. A área técnica registra ainda que houve, conforme a decisão da ação civil pública acostada aos autos, a aprovação de candidatos que são parentes até terceiro grau de vereadores eleitos e no exercício do mandato. A área técnica chega à conclusão de que o concurso público 1 de 2010 foi fraudado e que todos os agentes atuaram diretamente em conluio para a concretização da fraude, seja vazando informações ou atuando para que, descumprindo o dispositivo contratual em sentido contrário, o resultado com os nomes dos candidatos e suas notas não fossem conhecidos. Opina que, tendo em vista a conduta dos responsáveis poder ser enquadrada como criminosa, que seja remetida cópia da decisão ao Ministério Público e à CGU para providências que entenderem cabíveis. Pois bem,
É entendimento pacificado na jurisprudência pátria que é irregular a presença de membros de comissão que tenham relação de parentesco com candidatos ao concurso, contrariando os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, violando o artigo 77, caput da Constituição Federal. A administração pública não pode atuar com o fim de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, devendo visar sempre o interesse público e proporcionar igualdade de oportunidade para todos os interessados que preencham os requisitos legais, ainda que se trate de processo seletivo simplificado. No processo judicial supracitado, houve julgamento pela procedência do pedido inicial, determinação de anulação do concurso realizado pelo município, declarando sem efeitos todos os atos praticados. Desta feita, entendo mitigada a possibilidade desta Corte de adotar medidas no sentido de anular o concurso, uma vez que tal medida já fora tomada, determinada pelo Poder Judiciário. Entretanto, penso que, embora a declaração de nulidade do certame inaugurado pelo edital 1 daquele município tenha extirpado a fraude, essa trama, que envolveu agentes públicos e privados, se caracteriza como uma das mais severas agressões aos princípios constitucionais da administração pública, pois seus impactos geram gravíssimas consequências por várias décadas. Por isso se faz necessária a adoção de medidas severas por parte dessa Corte de Contas. Neste contexto, além da responsabilização pelas irregularidades praticadas, que ensejam aplicação de sanção de multa legalmente prevista, resta também, nos termos previstos do nosso regimento, dada a gravidade da infração cometida pelos responsáveis, a aplicação de inabilitação para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança, prazo 5 anos, aos responsáveis. Acolho a sugestão da área técnica para encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual e à Controladoria Geral da União, a fim de que adotem as medidas que entenderem cabíveis. 1.3. Sobre a fraude nos expedientes de procedimento licitatório. A equipe de auditoria identificou que houve simulação na licitação da modalidade convite para a contratação da empresa responsável pela realização do concurso público, especialmente no que diz respeito aos valores das propostas das 3 empresas participantes, sem que houvesse questionamento por parte da administração. Outra irregularidade apontada diz respeito à constituição da empresa contratada, que se deu em 7/12/2009, e os procedimentos para contratação terem se iniciado em 23/12/2009. 15 dias depois, a empresa foi constituída num dia, 15 dias depois, ela foi contratada para fazer um concurso público. Ademais, a empresa contratada forneceu como endereço um local em que havia diversas outras empresas sediadas, o que reforçaria a tese da simulação, pois dessa forma há facilidade para que as empresas sejam dissolvidas sem que respondam por atos lesivos praticados. A equipe concluiu com a indicação de imputação de débito no valor de R$ 78.890. O núcleo ressalta que não havia registro do envio da solicitação de cotação por parte da Prefeitura. Logo, as instituições que cotaram preço não tinham conhecimento sequer das etapas do concurso, o que, consequentemente, gera estranheza na coincidência da cotação dos preços. Apurou que o endereço atualizado da contratada era o mesmo apresentado à época da licitação pela empresa Censo, que foi excluída do processo licitatório por apresentar o maior valor coletado. Do mesmo modo, identificou que 2 sócios da IAD, o Winston Mota e Paulo de Tasso, eram também os únicos sócios da Censo, segundo dados da Junta Comercial, o que demonstraria a relação entre as empresas. Destacou que ainda haveria motivo pela qual a administração não haveria motivo a INDEP, uma vez que não há registro que a mesma tenha realizado qualquer concurso público. Verificou-se que os instrumentos de constituição da IAD e da INDEP são similares, com vários trechos em comum. Consultando a rede mundial de computadores, a área técnica identificou 31 instituições
estariam localizados no endereço da IAD, pois, na verdade, se tratava de uma locação de escritório virtual. Quanto às responsabilidades, o NEC conclui, com relação às instituições e aos integrantes da CPL, que houve conluio, sugere o afastamento do secretário municipal de administração à época, Eliomar Alves Carneiro, porque este apenas solicitou o concurso, não havendo nenhum ato que pudesse vinculá-lo à fraude no procedimento. Por conta disso, voto pela procedência parcial da representação, mantendo o item 1.2, indício de irregularidades no concurso público, responsáveis Eduardo Alves Carneiro, prefeito, Eliomar Alves Carneiro, secretário de administração, Maura Benício de Carvalho, presidente da comissão de CPL, membro da comissão de acompanhamento do concurso, Clério Dias, secretário de Finanças, e o IAD. Sobre o item 1.3 da fraude, também o prefeito, o presidente da comissão de licitação, Odaildo, membro da comissão permanente de licitação, Elisana Coelho, membro da comissão permanente de licitação, José Barbosa, membro da comissão de licitação, o Instituto IAD, a Gualimpe Assessoria, Instituto e um INDEP e o Censo, os que participaram dando cobertura ao conluio identificado pela auditoria, aplicando multa individual 10.000 VRTs a cada, converter em tomagem de conta especial, aplicando solidariamente o ressarcimento a todos os envolvidos no valor de R$ 78.890, aplicar a pena de inabilitação de 5 anos para aqueles envolvidos e aplicar e declarar inidoneidade às empresas IAD, Gualimpe, INDEP e Censo, pelo prazo de 5 anos. Como eu voto. E é importante, presidente, que se dê logo notícia da decisão que nós proferirmos, porque eu tenho a impressão que muitos municípios continuam contratando essas empresas. Tem impressão, porque eu já vi esses nomes por aí, né? Então, seria importante o alerta. Eu vou colocar a matéria em discussão e vamos dividir em 2 questões, até para que possa, de acordo com o voto de Vossa Excelência, possa dar cumprimento rápido, porque a declaração de inidoneidade, a Câmara pode declarar. Agora, a inabilitação para cargo, somente o plenário que pode. Então, nós podemos já declarar a inidoneidade das empresas, que eu acredito que Vossa Excelência tem essa preocupação agora, óbvio, rápida, já julgar procedente parcialmente a representação e encaminhar ao plenário apenas a questão de inabilitação para cargo dos envolvidos. Então já fica encaminhado para a sessão logo após o Carnaval. Mas já pode sair uma decisão da Câmara com relação aos outros itens que são competência da Câmara. Isso. A multa, o ressarcimento a todos os envolvidos e declaração de idoneidade das empresas. Idoneidade. Ficando a cargo do plenário apenas isso, a inabilitação para os cargos públicos, conforme a nossa lei. Acato sugestão de Vossa Excelência. Então, em discussão, em votação, conselheira Márcia. De acordo. Também estou de acordo. Parabenizo o voto de Vossa Excelência. É o papel do tribunal zelar por essa correta aplicação dos recursos públicos, e os exemplos que nós estamos vendo Brasil afora de empresas em conluio, com certeza esse voto será um paradigma nessa mudança de visão que as empresas têm, que não podem fazer tudo. Parabéns a Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
O próximo processo está com primeira sessão ainda com Vossa Excelência, então estou adiando. 59,50. Proclamando o resultado, eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos. 5262-2014, arquivar. 3246-2013, foi devolvido, adiado. Processo 2099-2012, também devolvido, adiado. Processo 2182-2012, aprovação, parecer prévio pela aprovação com ressalvas, autos apartados para apuração conforme voto do relator. E determinações. Processo 589-2015, parecer de alerta. 1733-2012, procedência parcial, multa, declaração de inidoneidade às empresas e remeter ao plenário para apurar possível declaração de inabilitação. Conversão também, tomar de contas. Envio. Já é julgamento nosso. Envio ao Ministério Público CGU na forma do voto do relator. E demais providências na forma do voto do relator. Processo 5950-2007, continua com vista, conselheiro Hanna. Eu solicito à Secretaria da Câmara que acelere o acórdão correspondente ao processo 1753-2012. Dê preferência à elaboração desse acórdão para leitura aqui nesta Câmara. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar os processos em pauta. Senhor presidente, senhor conselheiro Rodrigo, senhoras e senhores, processos na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, registro das admissões de Clériston dos Santos Soares, Ademar Pereira Fuli, Leandro Piquet de Azeredo Bastos, Rayana Bremencamp Coelho, Guilherme Sodré Barbosa, Gabriel Duarte Monteiro, Bruno Bassani Rebelo, Israel Pirangi Santos, Rafael Andrade Catunda, Paulo Ricardo Cassaro dos Santos, Giano Pisani Trindade, David Santana Gomes, Renan Souza Moreira, Eudson Ferreira Bento, Vladson Bezerra Oliveira, Humberto Domingos Pimpim, Deverli Pereira Júnior, Larissa Lacerda de Oliveira, Cláudio Rodrigues Araújo, Rafael Zanon da Silva, Milena Chaves Senhorinho, Felipe Pimentel Dias, Michele Meira Costa, Vinícius Venturini, João Valentim dos Santos Neto, Virgílio de Barros Rodrigues Albino, Daniele Pérez Lopes Costa, Juliana Santos Saad, Renan Albuquerque Dantas, André Jareta Ardson, Amauri Marcondes Júnior, Rony Mendonça Rocha, Marcos Aurélio Ferreira Oliveira, Jefferson Wagner Gomes da Silva, Fernanda de Souza Diniz, Eduardo Teixeira Coelho, Natália Tenório Sampaio, Aldarido Santos Pimentel, Sandro de Oliveira Zanon, Alisson da Rocha Costa, Tarek Halab Suki, Juarez Serafim Leite Júnior, Ana Elisa Marrara, Marcelo Meure Ramos, João Seidel Júnior, Alexandre Del Santo Falcão, Nicole Santiago Silveira de Castro, Ricardo de Oliveira Barbosa, Fabiano de Assis Rosa, Nilton Abdala Salles, Marcelo da Silva Cruz,
Douglas Vieira, Carlos Vitor de Almeida Silva, Rodrigo da Silveira, Matheus Fortini Quintão, Carolina Vale Brandão, Cláudia Chilista, Gilste, Edilma Luzia Barbosa de Oliveira, Juliano Batista Fernandes, Cauê Danilo Granata, Vinícius Oliveira Gomes Lima, Luiz Gustavo Ximenes da Silva, Ivo Nascimento Barbosa, Amanda da Silva Barbosa, Peterson Jimenez dos Santos, Cristiane Ferreira Huguim, Francisco Enaldo Salles Campelo, Fábio Almeida Pedroto, Marcelo Alencar da Cunha Cavalcante, Marcos Luiz Nery Filho, Natália Brito Patrão, Lígia Pinto da Silveira Avelar, Rodrigo Augusto Sande Mori, Rafaela Almeida de Aguiar, Tiago Felipe Bernardes Dornelles, Dedier de Carvalho Alves, Tiago Paulo Cavalcante, Diego Aleluia Barcelos, Diogo de Freitas, Ney Fanfa Ribas Neto, Eduardo Carvalho Cadur, José Mansur Neto, Maurício Faria Júnior, Ezequiel Jonathan Barreiros, Cleison dos Santos Pinto, Tiago Queiroz Oliveira, Breno Andrade de Souza Silva, Isabela de Almeida Miranda, Eduardo Oliveira Fernandes da Costa, Luiz Eduardo Rolim Carneiro de Oliveira, Tiago Gomes Viana, Tarcísio Otônio Perúzia, Érico de Almeida Mangaravite, Paulo Vitor de França Albuquerque Paz, Demétrios Bezerra Vilar e Ricardo de Almeida Soares. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, Registro da Aposentadoria de Sônia Regina Moreira Silva. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, Registro das Aposentadorias de Rosa Maria Pessimilo Bulhões, Elisete Viseu Alexandre Ferreira, Roselane Martinelli Pancini e José da Rocha Coutinho. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, Registro das Aposentadorias de Ari José Gouveia Dercy, Honória Maria Martins Travaglia, Bárbara Bortolotti Partelli, Altamiro Júlio de Laia, Suzana Denise Zanandréa Borgo, Claudete Vitor dos Santos, Claudionor Francisco da Silva. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Vitória Moitinho Costa, Lenilca Nascimento Garcia, Ana Maria Alvarenga Barcelos, Maria da Penha Rabelo Ridolfi. No Instituto de Previdência e Marília Viana Teles e Rui Pereira Rocha. No Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, registro das pensões Reinaldo Bispo de Sena, Maria Pereira Silva e Irmandina Barcelos Vasconcelos. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro das reservas remuneradas de Jaime Ercolino e Jocélio Rocha Trigueiro. É só. Muito obrigado. Vou declarar na forma relatada pela eminente conselheira. Nada mais havendo a tratar, após relatados 131 processos, o declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada após o Carnaval, no dia 26 de fevereiro, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.